Pessoal, tô chegando aqui em casa do escritório e eu tô gravando um vídeo aqui para falar sobre uma cliente que eu atendi hoje. E é uma dúvida assim muito recorrente que às vezes a gente não dá muita atenção. Ela já tem um caso de pensão alimentícia e ela já tem uma pensão fixada, né, para o filho dela. Pensão hoje é um salário mínimo. E quando ela me procurou, a gente sentou e conversou. Eu naturalmente coloquei para ela que a pensão ela é fixada, o valor dela, levando em conta dois pontos, né, basicamente. O quanto o pai, a necessidade do filho, o quanto ele precisa, qual o valor ele precisa para ter uma vida digna, uma vida saudável, e quanto o pai pode pagar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe nenhum valor mínimo e nenhum valor máximo para a pensão. Então, eu dei um exemplo para ela de um cliente que a gente já tinha atendido no escritório, uma cliente, onde a pensão ela foi fixada, não me lembro agora se foi 2 ou 3 mil reais, eu acho que foi 3 mil reais uns quebradinhos. 3 mil reais. E ela ficou surpresa, mas qual que é a questão? A gente tem uma cultura hoje de que 30% do salário mínimo, 50% do salário mínimo, até mesmo um salário mínimo inteiro, é o que se tem como pensão. Mas não é essa a situação, não é essa a realidade. Porque no caso dessa criança que eu citei de exemplo, dessa nossa cliente, quando a criança vivia, o casal ainda era casado, né, a realidade da criança era, ela ia numa escola boa, uma escola particular, tinha plano de saúde, ela tinha aula de natação, inglês, tudo isso fazia parte da realidade da criança porque a condição financeira do pai e da mãe proporcionava isso. E não é porque houve o divórcio que a criança tem que voltar em condições piores do que essa ou inferiores a essa. Olha, ora, não é só a mãe que tem que sustentar a criança, é o pai e a mãe. Então, se antes junto isso era possível de ser proporcionado, agora separado, divorciado, esse cenário ele não deve mudar. A regra é que ele se permaneça. Então foi fixado nesse caso uma pensão de, acho que foi 3 mil reais mesmo, tá? Mas foi uma pensão que as pessoas não estão acostumadas a ver, acham que não é normal, só que tudo tem que ser levado em consideração a atual situação do pai e da mãe, condição financeira do pai e da mãe. Então, existe pensão de 30% do salário mínimo? Existe, é o que o pai pode pagar. E existe pensão de 3 mil reais, por quê? É o que o pai pode pagar e é a condição que a criança exige. É o ritmo de vida que ela já levava, é uma escola que ela já estudava, é o inglês, a natação, o esporte, a roupa, a alimentação, o lazer. Às vezes ir no restaurante, isso faz parte de uma vida. A gente sabe que tem gente que não tem essa condição, tem criança que não faz parte da realidade ir num restaurante. Mas se era da realidade, da condição financeira da criança, levando em consideração a condição financeira do pai e da mãe, após o divórcio isso não deve ser alterado, porque não houve alteração no salário do pai e da mãe. Então, pessoal, é muito importante esclarecer isso, porque não existe um valor mínimo ou máximo para a pensão. O que existe é uma análise da condição financeira do pai e da mãe e das necessidades da criança, para que seja encontrado um denominador comum do valor da pensão a ser pago para a criança. Então, se você tem uma pensão fixada, você sabe que o pai ou ele já possui uma condição financeira muito maior do que o que ele paga e você tem despesas que não estão sendo sanadas, cobridas por essa pensão para o seu filho ou para sua filha, é muito importante buscar o auxílio de um advogado para que essa pensão seja alterada, para que ela seja majorada, ou se não tiver uma pensão ainda, para que ela seja fixada em um valor justo para o seu filho ou para sua filha. E lembre-se, pessoal, lembre-se bem, receber uma pensão, um valor digno, justo, é um direito da criança. A criança, por ser menor de idade, não pode ir sozinha na justiça. Mas a mãe, que é muitas vezes quem fica com a criança, tem essa responsabilidade de fazer com que o direito do seu filho ou da sua filha seja respeitado através de uma ação judicial, quando o pai não coopera. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria deixar para vocês hoje.
Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte aqui o nosso vídeo, que nos ajuda bastante, e compartilha com uma mãe, com uma pessoa que pode estar precisando dessa informação. Valeu, pessoal. Um abraço.